Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, nosso foco é o livro de 1 Crônicas. Isso aí. Um livro que, segundo a tradição, foi um esforço do Esdras para, resgatar a memória de Israel depois daquele período bem difícil. O exílio na Babilônia, quando foram levados à força. A ideia era reconectar o povo com sua história, sua fé, suas raízes, basicamente. Exatamente. E a gente vai usar os excertos do próprio livro para entender isso melhor. Legal. Nossa missão, então, é mergulhar nessa narrativa, a questão da linhagem, a força do reinado de Davi e toda aquela preparação para o Templo de Salomão. Vamos navegar por tudo isso. É uma história em tanto sobre identidade, sobre pertencimento. Dizendo, olha, mesmo depois da crise, lembrem de onde vocês vieram, quem vocês são. Perfeito. Então vamos lá. Os primeiros 9 capítulos. Confesso que podem parecer meio áridos, Uma lista enorme de nomes, de Adão até quem voltou do exílio. É verdade, à primeira vista pode assustar um pouco. O que prendia o pessoal naquela época nisso? Era chamada de presença? Quase isso, mas com um peso muito maior. Para quem estava voltando do exílio, reconstruindo a vida, essas listas eram, a prova de que a história deles não tinha sido interrompida. Ah, entendi. Era mais que nomes, então. Muito mais. Confirmava quem pertencia a quê, a linhagem dos sacerdotes, de Levi, lá no capítulo 6, super importante para o culto, e a linhagem real, de Judá, de onde veio Davi, nos capítulos 2 a 4. Faz sentido. Era um jeito de ligar o presente deles com as promessas antigas, as feitas para Abraão lá atrás. Exatamente. Como diz lá em 1 Crônicas 1, verso 27, era um mapa da aliança, sabe? A mensagem principal era, nossa história continua, a aliança com Deus está de pé, e você faz parte disso. Uma reafirmação poderosa. E o interessante é que, mesmo nessas listas, aparecem umas mini-histórias, Quase notas de rodapé. Sim, pequenos flashes que dão cor à lista. Tipo Nimrod, que o texto diz que foi o primeiro poderoso da terra. Ou menções a povos vizinhos. Isso. E também personagens que servem de exemplo, Como o Acar, em 2:7, que trouxe desgraça por desobedecer. Ou o oposto, como Jabes. Ah, a oração de Jabes. É curtinha, mas marcante. Ele pede bênção, proteção. E o texto diz que Deus atendeu. 4, 9 e 10. Mostra a força da fé pessoal ali no meio. Até a história de Rúben perdendo a primogenitura, 5, 1, 2, reforça que privilégio vinha com responsabilidade. Então, cada nome ali tinha um peso, uma história por trás. Exato. Cada um tinha seu lugar nesse grande plano divino que o cronista está apresentando. E fica muito clara também a organização da vida religiosa, comunitária. Muitos detalhes sobre os levitas, As famílias, as funções, sacerdotes, músicos como Asaf e Emã. Porteiros, administradores, até as cidades onde moravam. Capítulos 6 e 9 detalham isso bem. Mostra como o culto e a lei eram centrais para o Israel que o cronista queria, reerguer. E tem a genealogia de Saul, que aparece 2 vezes, nos capítulos 8 e 9. Pois é. Funciona como uma ponte, Meio que encerra a era de Saul e já prepara o terreno para o grande foco do livro, que é Davi. E essa transição é direta. Capítulo 10 já começa com a morte trágica de Saul e dos filhos dele na batalha contra os filisteus, lá no Monte Gilboa. Uma derrota feia. E o texto é bem direto sobre o porquê da queda de Saul, Sim, fala de infidelidade, desobediência e de ter consultado uma médium em vez de Deus, 10.13 e 14. Exato. Isso cria um contraste enorme com Davi. Davi também errou, e feio, como a gente vai ver. Mas a imagem geral é de alguém que buscava a Deus. A morte de Saul é vista como consequência e abre o caminho para Davi. Aí logo em seguida, capítulo 11, Israel inteiro se reúne em Hebron para ungir Davi rei. É um momento de unidade. Com um reconhecimento claro da promessa divina. O Senhor seu Deus lhe disse, você pastoreará o meu povo Israel, 11:2. A nação se junta em torno dele. E uma das primeiras coisas que ele faz é tomar Jerusalém, que era Jebus, e transformar na cidade de Davi. Uma escolha muito inteligente.
Jerusalém não pertencia a nenhuma tribo específica, então ajudou a unificar o reino, 11:4-9, e a ênfase na promessa divina legitima tudo desde o começo. Davi não é só um guerreiro bom, ele é o escolhido. E ele não estava sozinho nessa. Os capítulos 11 e 12 falam muito dos valentes de Davi, guerreiros super leais. Figuras quase lendárias, né? Histórias incríveis ali. Tem aquela da água do poço de Belém. 3 caras arriscam tudo para buscar água para Davi, que estava com sede e saudade. É fantástica essa história, o 11, 15 e 19. Mostra a devoção que ele inspirava. Mas olha a reação dele. Ele não bebe a água, derrama como oferta a Deus, porque custou o sangue dos homens dele. Isso diz muito sobre o caráter dele. Verdade. E o texto lista muita gente de várias tribos que se juntou a ele. Milhares de soldados, 12:23-37. Sim, o ponto central ali é mostrar a amplitude desse apoio. Não foi algo forçado. As pessoas reconheciam a liderança dele e o favor de Deus, como aconteceu com Amassai, que o Espírito Santo impulsiona a apoiar Davi, 12:18. Essa união foi a base de tudo. Mas nem tudo deu certo de primeira, né? A história da Arca da Aliança é um exemplo. Ah, sim. A primeira tentativa de levar para Jerusalém, capítulo 13. Foi um desastre. Eles improvisam, colocam a arca num carro de bois novo, aí o carro tropeça, Uzá vai segurar a arca para não cair. E morre na hora. Um choque total. Mostra como a santidade de Deus era algo muito sério, quase perigoso para eles. E tinha regra para tudo. Qual era a regra para a arca? A lei dizia que só os levitas podiam carregar. E nos ombros, usando umas varas específicas. Nada de carro de boi. A boa intenção não bastou. A lição foi dura. Obediência primeiro. Aí na segunda tentativa, capítulo 15, tudo diferente. Totalmente. Davi organiza tudo direitinho. Os levitas se preparam, carregam a arca do jeito certo. O clima é outro. Festa, música, celebração. O próprio Davi dançando com toda a força. Isso. A cidade se torna o centro religioso também. É interessante o contraste com a Mical, esposa dele, que olha da janela e despreza Davi por causa da dança, 15:29. É verdade. Talvez ela achasse que não era comportamento de rei. Pode ser. Uma tensão entre a formalidade da realeza e a devoção mais visceral, popular que Davi representava. De qualquer forma, a chegada da arca é um marco. Davi organiza o culto ali, capítulo 16, com músicos como Asaf, tem até um salmo de gratidão no meio do capítulo. E aí vem um momento chave. Davi está no palácio dele, tranquilo, e se incomoda. Poxa, ele mora num palácio de cedro e a arca de Deus numa tenda simples. Capítulo 17. Ele quer construir um templo, um lugar permanente para a arca. Um desejo nobre, parece. Sim, vindo de gratidão. Mas aí vem a resposta de Deus pelo profeta Natã e é surpreendente. Deus diz não. Basicamente, diz que não vai ser Davi a construir. Uma razão que aparece depois no capítulo 22 é que Davi foi homem de muita guerra, derramou muito sangue. Quem vai construir é o filho dele, Salomão, que seria um homem de paz. Mas em troca, Deus faz uma promessa, uau, aliança davídica, né? Exatamente. Deus promete algo muito maior que um prédio, uma dinastia eterna. Sua casa e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. 17:11-14. É gigantesco isso. E a reação de Davi? Pura humildade, né? Uma oração de gratidão incrível, 17:16-27. Esse é um ponto teológico central. O foco muda do templo físico, que vai ser construído, sim, para uma casa dinástica. Essa promessa de um reino eterno ligado a Davi vira a espinha dorsal da esperança messiânica de Israel. O mais importante para Deus naquele momento não era o prédio, era a linhagem. Depois dessa promessa, o livro narra as vitórias militares de Davi, capítulos 18-20. Ele derrota um monte de inimigos. Filisteus, moabitas, sírios. Amonitas também. Ele expande e consolida as fronteiras do reino. E o cronista faz questão de dizer que o sucesso vinha de Deus, né? O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. 18:6-13. Reforça que o reinado dele tinha a bênção divina. Mas aí,
Vem o capítulo 21, o censo. Um erro grave. Pois é, Crônicas diz que foi Satanás que incitou Davi, 21.1. O livro de Samuel diz que foi a ira de Deus. De qualquer forma, Davi manda contar ao povo, mesmo Joabe, o general dele, sendo contra. Por que contar o povo era tão ruim assim? A interpretação mais comum é que foi um ato de orgulho, de confiar na força militar, nos números, em vez de confiar em Deus. E Deus não gostou nada disso. Davi reconhece o erro, né? E Deus dá opções de castigo. Sim, e Davi escolhe a peste, dizendo que prefere cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que nas mãos dos homens. 21:13. Mostra a consciência dele do pecado, mas também da misericórdia divina. A peste mata muita gente, mas aí Deus manda parar. E o anjo para justamente na eira de um homem chamado Ornã, o Jebuseu. Ou Arauna, em Samuel, Davi vê o anjo, compra aquele terreno do Ornã, constrói um altar ali, oferece sacrifícios e a praga cessa. 21:18-27. E é esse o lugar. Exatamente. Esse lugar, comprado por Davi num ato de arrependimento e expiação, é identificado logo depois como o local onde Salomão construiria o templo. 22:1. Olha só que interessante, mesmo de um erro e de um julgamento, Deus tira um propósito maior, consagrando o futuro centro de adoração de Israel. Então, como Davi não pode construir, ele passa a fazer o quê? Preparar tudo para o filho. Um zelo impressionante. O capítulo 22 descreve ele juntando uma quantidade absurda de material: ouro, prata, bronze, ferro sem peso, madeira de cedro, pedras lavradas, uma fortuna. 22.2-5, 14-16. É quase uma obsessão, né? Mas uma obsessão positiva. É uma demonstração de fé, de visão de legado. Ele está investindo tudo num projeto que ele não vai ver pronto, mas que ele sabe que é da vontade de Deus. Ele quer deixar tudo o mais fácil possível para Salomão. E não é só material. Ele organiza tudo. Pessoal, estrutura. Uma organização minuciosa. Ele instrui Salomão diretamente, fala da importância da obediência para ter sucesso, 22.6-13, e chama os líderes para apoiarem o filho, 22:17-19. Os capítulos 23-27 são quase um manual de administração, né? Levitas organizados por função, sacerdotes em turnos. Músicos em 24 turnos também, porteiros, tesoureiros, oficiais militares, administradores das terras do rei, uma estrutura super complexa. E o que isso mostra? Mostra a visão administrativa de Davi. Ele não pensou só no templo, mas em como o reino e o culto funcionariam de forma estável depois dele. Uma transição bem planejada. E o ápice dessa preparação é aquela grande assembleia no capítulo 28. Sim. Ali ele apresenta Salomão publicamente como o escolhido por Deus para construir o templo. É a passagem oficial do bastão. E ele entrega as plantas do templo. Diz que recebeu por inspiração divina, 28:11-19. E dá aquela força para o filho. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Deus está com você. 28:20. É um momento emocionante. Legitima Salomão diante de todo o povo e o investe dessa responsabilidade sagrada, garantindo o apoio de todo mundo ao projeto. E o apoio vem mesmo. Davi pede ofertas voluntárias para o templo no capítulo 29. E a resposta é... incrível. Os líderes, o povo, todo mundo contribui com generosidade. Ouro, prata, bronze, ferro, pedras preciosas. Uma oferta enorme e o texto diz que houve grande alegria. 29:1-9. Mostra uma unidade muito grande, né? Todo mundo junto pelo templo. Exatamente. Um testemunho do comprometimento do povo com a visão de Davi e o propósito de Deus. Aí vem a oração final de Davi, 29:10-19. Que oração! Maravilhosa. Ele exalta a Deus, reconhece que tudo vem dele, pede fidelidade para o povo e para Salomão. É um resumo teológico poderoso. Deus é soberano, a ele a glória, e a gente responde com gratidão e obediência. Depois da oração, Salomão é aclamado rei de novo e Zadok é ungido sacerdote, 29:22. Isso, selando a liderança para a nova era. Rei e sacerdote, a ordem estabelecida para o reinado de Salomão. E o livro termina rapidinho. Fala dos 40 anos de reinado de Davi, a morte dele em paz
em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, 29, 26, 30. Um final bem diferente do de Saul, né? Totalmente. E Salomão assume o trono, com todo Israel obedecendo a ele, 29, 23 e 25. A transição é suave e ordenada. Para o cronista, isso é o resultado da fidelidade de Davi e do cumprimento das promessas de Deus. Prepara o palco para a Era de Ouro de Israel, com o templo como centro. Ufa! Então a gente passou por tudo isso, as genealogias lá no começo, a ascensão de Davi, as vitórias, os erros, a promessa da dinastia, a preparação para o templo, a sucessão. O que a gente tira disso tudo? Olha, acho que ficam muito fortes os temas de identidade, né? De linhagem, a importância da liderança, tanto nos acertos quanto nas falhas, as consequências dos atos e, claro, essa ideia de legado. É verdade. O Crônicas nos dá uma visão da história com Deus no centro. Mostra um Deus fiel guiando o seu povo, mesmo nas crises, como o exílio, sempre apontando para suas promessas. Promessas ligadas a Davi e ao templo. E a dedicação do Davi em preparar um futuro que ele não ia ver. Puxa, isso é um testemunho de fé e visão muito forte. Uma fé que olha para frente. E essa imagem do Davi investindo tudo num templo que ele não construiria me pega. Fica uma pergunta pra gente pensar, né? Qual? Qual o valor da gente se dedicar a projetos, a ideias, a causas, sabendo que talvez a gente nem veja o resultado final, que talvez só as próximas gerações colham os frutos? O que motiva a gente a construir legados que vão além da nossa própria vida? Boa pergunta para fechar. Fica aí a reflexão.